Quero ler com vocês dois textos. Primeiro, Gálatas 4, de 1 a 7. E depois, um versículo no capítulo 6, um pouco mais à frente. Capítulo 6, versículo 10. Primeiro 4, 1 a 7 diz assim: Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Capítulo 6, versículo 10. A reunião desses filhos adotados por Deus, Paulo chamou de família. É a família de Deus, chamada por ele aqui no versículo 10, de família da fé. Versículo 10 diz: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quantos? A todos, mas principalmente aos da família da fé. A família de Deus, a família da fé, é a reunião dos filhos adotivos, dos filhos adotados por Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo texto sagrado, pelos textos que lemos e por outros afins que iremos relacionar com estes. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos conceda a Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis sentar. Hoje pela manhã eu estava falando com a igreja a respeito da família espiritual que Deus nos deu, da família de Deus, a família da fé, a igreja local. Quando eu tinha 1 ano e 6 meses, minha mãe morreu. Ela deixou 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher. E nós fomos adotados por 3 famílias diferentes, sendo da nossa própria parentela, graças a Deus. Então, meus 2 irmãos mais velhos, a irmã mais velha e o segundo, eles foram adotados para serem criados por minha avó e por uma tia-avó. Os 2 mais novos, eu e um outro um pouquinho mais velho do que eu, cerca de 2 anos de diferença, nós fomos adotados por um casal de tios da família do meu pai. E assim crescemos separados, né? Embora dentro da mesma parentela, mas os 2 primeiros criados pela família da minha mãe, eu e o mais velho criados pela família do meu pai. E eu contei uma história de manhã a respeito de outros filhos adotados. O pastor Tony Merida, ele e sua esposa adotaram 5 crianças, 4 meninas e um menino. O menino se chamava Joshua, e quando tinha 4 meses de ter chegado em casa, chegado para a família, o Joshua protagonizou uma experiência marcante no primeiro Natal
depois que ele chegou naquela família. E a experiência do Joshua ilustra a natureza da igreja. Eu quero repetir isso aqui, compartilhar isso com os irmãos, embora a mensagem vai ter uma outra conotação. Então o pastor reuniu a sua esposa e os seus 5 filhos, e eles foram para a casa dos avós das crianças. E toda a parentada estava reunida lá, casa cheia, com todo mundo alegre, bastante animado. E o Joshua, que tinha 5 anos na época, ele estava um tanto inseguro, porque não conhecia bem a família, mas segurando bem na mão do seu papai, ele olhava todo mundo e observava cada movimento, tudo que estava acontecendo. A música natalina tocando, luzes piscando, e ele olhando para a pilha de presentes. Tinha presente lá para ele também, mas sabe Deus o que ele estava pensando lá, olhando para aquela pilha de presentes? Até que então ele olhou para cima, encarou o seu pai e fez a seguinte pergunta: papai, essas pessoas todas são a nossa família? E o papai respondeu: sim, filho, todas essas pessoas são a nossa família. Eu falava, meus irmãos, com a igreja hoje de manhã, que todas as vezes que nós participamos das reuniões, dos nossos cultos, seja de um culto menor, de uma assistência menor, de uma reunião pequena, como a nossa reunião de oração às segundas-feiras, ou de um culto maior, com um número maior de pessoas, como estava a igreja hoje de manhã, ou agora à noite também, a nossa igreja, nós podemos afirmar isso, que nós somos irmãos na fé. E todas essas pessoas são a nossa família. Você crê nisso? Todas essas pessoas são nossa família, até essas crianças que estão fazendo parte do projeto, tanto da família Princípios, como também da Missão Leitura JA. Todas essas crianças que nós temos acolhido e que nós temos apoiado financeira ou pedagogicamente, todas essas crianças e todas essas pessoas são a nossa família. Nós temos aprendido essa lição. Eu aprendi, o Joshua também aprendeu, que quando adotado, você recebe uma nova família. E isso a gente pode também aplicar na nossa vida, no sentido do nosso relacionamento com Deus. Nós recebemos uma nossa família. A igreja é essa nova família de irmãs e irmãos adotados. Nós lemos isso na palavra em Gálatas, acabamos de ler. A igreja é a família da fé, da qual Paulo fala. Você deve fazer o bem a todo mundo, mas primeira e principalmente aqueles que são da mesma família, aqueles que são da família da fé. E Gálatas 4:4-7, veja: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. E assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Quantos herdeiros de Deus nós temos aqui? Graças a Deus. E graças a Deus que eu tenho herança, pelo menos no céu, porque aqui na terra não tive herança não. Glória a Deus. Vamos olhar um pouquinho para o texto. Uma leitura desatenta poderia nos fazer pensar que Paulo começa essa sessão, o assunto que ele vai tratar
ele está começando aqui nesse capítulo 4. De fato, não é verdade. Ele começa a tratar desse assunto a partir do capítulo 3, e aí do versículo 23 em diante, ou 26 em diante, se preferirmos, e vai até o capítulo 4, versículo 7. Nesse trecho, ou nessa perícope, como nós chamamos em teologia, Paulo trata da verdadeira filiação dos cristãos. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo é o tema ou o título que a sociedade bíblica colocou para nós, aí à frente do versículo 23. A lei como tutor, ou como tutora para nos conduzir a Cristo. Ele usou uma outra palavra um pouco antes, usou o aio, o pedagogo. Agora ele vai usar a palavra aqui, tutor, e usa uma outra palavra além de tutor, que me fugiu aqui agora. Tutores e curadores, né? Tutela e curatela, uma linguagem jurídica. Ele usa essas duas palavras para nos ensinar algo a respeito da nossa filiação em Cristo. A palavra filhos, ela aparece no versículo 26, veja: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante quem? Todos vocês são filhos de Deus, ou mediante o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra filhos, portanto, queridos, ela é um termo-chave que foi primeiramente usado por Paulo, já antes até mesmo do versículo 26, no capítulo 3, lá no versículo 7, no começo do capítulo 3, no versículo 7, dá um pulinho lá, rapidamente, para a gente poder entender bem o que a gente quer falar, lá de 4, 1 a 7. Veja o que ele diz, no versículo 7, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Os que têm fé é que são filhos de Abraão. Isso é muito importante para compreendermos os acontecimentos, o que está acontecendo em Israel, para compreendermos de fato, verdadeiramente, quem é judeu, quem é o Israel de Deus. Essa fala aqui do versículo 7 do capítulo 3 nos ensina muito a respeito de Israel e a respeito da igreja. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Essa, portanto, é uma pista importante, meus irmãos, para a compreensão lógica do argumento de Paulo. Nós podemos entender os versículos 26 a 29 como sendo uma recapitulação desse argumento de Paulo. Mas assim como um compositor não repete sem motivo um tema no final de um movimento sinfônico, assim também Paulo aqui não se contenta em falar de filiação abrâmica. Ele começou falando a respeito da descendência de Abraão, a respeito dos filhos de Abraão no versículo 7, mas na verdade ele queria ir além, e em vez disso ele leva a ideia um passo adiante no versículo 26, quando ele diz: todos vós sois filhos, mais do que filhos de Abraão apenas, todos vós sois filhos de Deus. Um conceito que ele vai ampliar em capítulo 4, versículos 1 a 7. Ok? Logo, esse trecho de capítulo 4, 1 a 7, ele faz parte da conclusão do argumento doutrinário de Paulo a respeito da nossa filiação em Cristo. Visto que são eles os que de fato estão no comando, o filho da casa, não muito diferente de um escravo, não muito diferente de um escravo, em um importante sentido, no sentido da posse da herança. O filho, ele tem de esperar pela prescrição legal soberana do pai, no dia designado. Ele não pode, enquanto não chega o dia designado pelo pai, ele não pode, enquanto não vem o cumprimento da prescrição legal,
ele não pode usar a sua própria herança. Por quê? Porque o Pai estabeleceu um dia. Paulo tinha em vista os israelitas, mas ele também contemplava, há uma palavra aí no versículo 9, que permite que também sejam contemplados os gentios. Essa condição semelhante à de escravo permaneceu até a época do cumprimento, quando o Filho de Deus se tornou homem e se sujeitou à mesma lei para que ele pudesse nos libertar e nos tornar filhos. Isso é dito aí nos versículos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a tutela da lei, enviou-o para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O dom da justificação, meus irmãos, isto é, a presente aceitação por Deus, que é o juiz do mundo. Esse dom da justificação, ele é acompanhado pelo dom da adoção. O dom da adoção é aquele dom de que a pessoa torna-se filho do Pai Celestial. Ela se relaciona com Deus de uma forma diferente. Ela não é mais somente uma criatura se relacionando com o Criador. Ela passa agora, muda o seu status de relacionamento com Deus. E Paulo fala disso aqui em Gálatas 3:26 e também aqui no capítulo 4, versículos 4 a 7. Mas isso tem a ver com a questão de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus, portanto. No mundo de Paulo, a adoção se fazia comumente de jovens adultos, homens de bom caráter, que se tornavam herdeiros e mantinham o nome da família de pessoas ricas, que de outra maneira não teriam filhos. Paulo, contudo, proclama um novo tipo de adoção, uma adoção graciosa da parte de Deus, que adota indivíduos de mau caráter, indivíduos de má índole, indivíduos falhos, indivíduos fracos, indivíduos pecadores, para se tornarem herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A justificação é a bênção básica sobre a qual se fundamenta a adoção. A adoção é a bênção culminante para a qual a justificação abre caminho. O status de adotado pertence a todos os que recebem Cristo, repetindo João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e que se saiba, a saber, aqueles que creem no seu nome. Em Cristo, meus irmãos, e através de Cristo, Deus ama os seus filhos adotivos, como Ele ama o seu Filho unigênito. E Ele partilhará com estes filhos adotivos a glória que Cristo usufrui nesse exato momento. Eu quero convidar você para abrir Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 17. Romanos 8,17, leia comigo o que diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Em Cristo e através de Cristo,
Portanto, Deus ama os seus filhos adotivos, Deus nos ama, Ele nos tornou herdeiros dEle, co-herdeiros com Cristo, participantes da herança de Cristo, e também nós participaremos da mesma glória da qual Cristo usufrui nesse exato momento. Versículos 38 e 39 de Romanos 8, um pouco mais na frente, veja, vou ler o 37 também. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio de quem? Por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas... Você está lendo comigo? Não? Tem certeza? Por que eu não estou ouvindo vocês? Eu estou ouvindo essa minha voz rouca, de taquara rachada, eu não estou ouvindo vocês. Vamos de novo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos ama. Deus nos ama, meus irmãos, com amor eterno. Ele nos ama como ama o seu Filho. E como crentes em Jesus Cristo, nós estamos debaixo do cuidado paternal de Deus, mas não apenas debaixo do cuidado paternal de Deus, nós estamos também debaixo da disciplina paternal de Deus. E Deus ama, e se Ele ama, Ele disciplina, porque a Bíblia fala qual é o pai que não corrige o filho a quem ama. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 5 a 11. Há exortações dirigidas a filhos, não só glória, não só amor, não só bênçãos, não só vitórias, não só toca aí, maneiro, legal, estou contigo, você tem o meu apoio, não apenas isso, versículo 5 do capítulo 12 de Romanos, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a quê? Como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. As presentes gerações, as gerações mais jovens, têm sido criados com pouca disciplina. Os mais velhos aqui sabem o que era experimentar a correção dos pais, ser disciplinados pelos pais. Quem nunca
foi disciplinado e foi corrigido. Não precisava nem abridor de apetite, tamanho 40, 41, 42. Todo mundo comia de tudo, não fazia cara feia, né? Era só botar o abridor de apetite perto que a fome chegava. Rapidinho, hoje, não estou com fome não. Não quero comer isso não. E os pais aceitam. Chuta o prato, joga o prato para o alto, joga a comida fora. Deus também disciplina, meus irmãos. Deus também corrige. Ele corrige os filhos a quem ama. Faz parte da vida com Deus, do relacionamento com Deus. Aqueles que são amados por Deus como filhos, os crentes em Jesus Cristo, que estão sob o cuidado e a disciplina paternais de Deus, devem orar a Deus, que é o seu próprio Pai. Temos uma oração com a qual nos relacionamos com o Pai, Pai nosso, que estás nos céus. Mateus 6. Aqueles que são amados por Deus, que são crentes em Jesus Cristo, devem imitar as suas virtudes e devem confiar no seu amor paternal. Mateus 6, 25 a 34. Qual é o pai que, se um filho lhe pedir peixe, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir pão, vai lhe dar uma cobra? E se vocês que são maus sabem dar boas dádivas, boas coisas aos filhos de vocês, muito mais o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Adoção e regeneração constituem duas realidades que permanecem juntas. Primeiro eu falei adoção e justificação. Agora eu falei adoção e regeneração. Adoção e regeneração constituem duas realidades que permanecem juntas, como dois aspectos da salvação assegurados por Cristo em João 1, 12 e 13. Porém, elas são realidades que devem ser distinguidas uma da outra, distinguidas entre si. A adoção resulta no novo relacionamento com Deus, enquanto que a regeneração é uma mudança da nossa natureza moral. Contudo, irmãos e irmãs, existe uma conexão clara entre elas. Deus quer que seus filhos, a quem Ele ama, tenham o seu caráter, e por isso Ele toma providências, e por isso Ele trabalha para mudar o nosso coração. Ele trabalha na regeneração, Ele trabalha para nos transformar, Ele trabalha para fazer com que esses filhos adotados sejam novas criaturas, eles nasçam de novo. Graças a Deus por isso. Como filhos amados, nós somos novas criaturas. Eu me preparo para concluir. Tanto no mundo greco-romano, como também no mundo judaico, um escravo podia trabalhar e comprar o preço da sua liberdade, pagando pela sua própria redenção para os seus proprietários, para os seus donos. Mas o preço da nossa redenção foi pago pelo Pai no sangue do seu Filho. Voltemos para Gálatas. O preço da nossa redenção foi pago pelo Filho, pelo Pai, no sangue do seu Filho. O nosso resgate, Ele pagou pelo nosso resgate. Quando chegou a plenitude do tempo ou dos tempos,
Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e Deus o enviou destinado para a morte, destinado para a cruz. Deus o enviou para morrer, derramando o seu sangue e pagando o preço pelo nosso resgate. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a tutela da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus por nos resgatar e nos adotar na sua família. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por me comprar, por comprar a minha liberdade, por comprar e pagar o preço da minha salvação. Obrigado, Senhor, por me inserir e me dar não apenas um novo relacionamento contigo, mas me dar também uma nova família. Muito obrigado. No tocante à minha vida, Senhor, a minha vida neste mundo, a minha vida de carne e sangue, o Senhor me deu uma família, o Senhor me colocou num contexto novo, e um filho da família Silva foi recebido na família Figueiredo. Obrigado. Mas no contexto espiritual, eu ganhei a nova família de fé. Muito obrigado pela Igreja de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa família espiritual. Muito obrigado pela Igreja Cristã Nova Vida, pela Igreja Cristã Nova Vida do Jardim Alvorada. Muito obrigado por esses meus colegas, pastores, pela liderança dessa igreja, irmãos e irmãs, diáconos e líderes de ministério. Muito obrigado pelos irmãos que servem em cada ministério desta igreja. Muito obrigado por aqueles que trabalham comigo. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que tocam os projetos desta obra. Muito obrigado por meus irmãos e irmãs que oram comigo, que choram comigo, que se alegram comigo nesta igreja. Eu posso dizer, esta é a minha nova família. Todos esses que estão aqui são minha família. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Glória a Deus.